Prezados da sociedade legal, nós temos visto várias preocupações com o transporte público brasileiro. Se tu analisar qualquer grande país, seja desenvolvido ou não, pequeno ou grande, tu vai observar que todos esses países eles usam como transporte público principal o trem. O trem deve ser utilizado em detrimento do ônibus, né, por diversas razões, né, econômicas, de qualidade, conforto, deslocamento, né? Ele não está sujeito, ele quebra muito pouco, ele não está sujeito a congestionamento, ele é barato. Então, em todos os países do mundo, né, se utiliza o trem, mas no Brasil ainda se utiliza muito o transporte por ônibus. É algo que a gente tem que usar de forma subsidiária, né, complementar ao trem. Em cidades de médio porte ou de grande porte, tu poderia usar o trem ao redor dessas cidades, né, ou cortando essas cidades, a fim de que a pessoa utilizasse o trem como condução inicial e complementasse o término dessa condução por lotação ou ônibus. Mas no Brasil não tem investido nisso aí, o que é um crime e o que não vai ajudar a melhorar, a fazer com que as pessoas utilizem o transporte público e não vai melhorar a qualidade desse transporte, porque deve-se obrigatoriamente usar o transporte de massa por trem. Tu poderia se usar, né, se dependendo da cidade, o transporte por superfície, né, trem por superfície ou subterrâneo. O subterrâneo é mais caro, talvez seja em torno de 5 vezes mais caro, né? Mas tu poderia utilizar o Transurb, por exemplo, por superfície, né, contornando as cidades ou cortando as cidades, o que seria uma grande evolução, né, e uma grande melhoria até para evitar esse congestionamento de carros, né? Em países com muita população, por exemplo, com a China, Estados Unidos e Europa como um todo, se utiliza trem. Se tu não usar o trem, tu vai usar um transporte barato individual, que é o caso da Índia, que usa muito, e na Europa também moto, né? Aquelas bis, Vespa, para se locomover. Então é isso que vai acontecer. Cada vez mais as pessoas vão utilizar menos, estão utilizando menos o transporte por ônibus, porque não vale a pena. Ou tu vai ter o teu transporte individual, ou carro ou moto, ou tu vai ter o transporte por aplicativo, se o preço ainda for convidativo, ou por trem. O transporte por ônibus é algo difícil de tu fazer com que a população use, né? Porque é muito complicado o transporte por ônibus. Porque imagina, tu vai sair da tua casa, pode estar calor, frio, chovendo, dependendo do horário, pode estar de noite, pode estar cedo demais. Tu vai se deslocar até uma parada de ônibus, vai esperar um tempo considerável até ele chegar, depois vai enfrentar talvez uma viagem desconfortável, dependendo do horário pode estar lotado, e todas aquelas características, né? Barulho, sujeira no ônibus, preço também dos ônibus. Então, o Brasil precisa urgentemente, para melhorar a qualidade do transporte público e tentar evitar um congestionamento nas vias e fazer com que a população use mais transporte público, é investir em trem. Então, o BNDES deveria ser usado para fazer investimentos em trem.
de superfície de passageiros, né? Ou em trem em subterrâneo. Porque esse é o futuro e não tem como fugir disso. Todos os países já estudaram e não adianta o Brasil ficar insistindo em investir em ônibus. Por quê? Ele exige pessoal, ele exige manutenção, ele quebra, ele atrasa, ele se envolve em acidente, ele fica preso no congestionamento, ainda que tu faça faixas exclusivas. Então não adianta tu ficar investindo que, por exemplo, uma mulher não vai ficar parada numa parada de ônibus ali, ou uma moça, ou um rapaz que saiu de noite ou de manhã cedo perigando ser assaltado, né? Então, o Brasil tem que ter uma preocupação em investir de forma massiva em trens, ou trem de superfície, que é mais barato, os trens urbanos, ou subterrâneo. Agora tem que ter, não dá para ficar dependendo do transporte público de ônibus, porque o ônibus é algo complementar e é algo que, como o transporte principal, é obsoleto. É obsoleto. Em todo o mundo não se utiliza muito pouco o transporte por ônibus. Então era isso, pessoal.